Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou Maíla e hoje eu vim responder uma tag que se chama Você tem esse livro? Eu vi essa tag no canal do Vitor, do Geek Freak, né? Foi ele quem criou essa tag, então vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo, caso vocês queiram ir lá, né, conhecer o trabalho dele. E essa tag consiste em 20 perguntas, né, que você tem que responder mostrando um livro da sua estante. Então eu tô com uma colinha aqui, estou meio Faustão, uma colinha aqui, né, mas porque são 20 perguntas, é impossível a pessoa, né, decorar todas, pelo menos pra mim. Então vamos lá. Primeira pergunta: você tem um livro infantil? E sim, eu gosto de literatura infantil, né? Literatura infantil juvenil, então eu tenho alguns. Separei aqui para mostrar para vocês. Esse livrinho aqui, ele é bem pesado. E são 100 histórias ilustradas, né? Então a gente tem vários contos de fadas. É um livro bem bonitinho, bem infantil mesmo, né? Então, são contos maravilhosos, né? Todos ilustradinhos. Aquele livrinho para você ler para criança mesmo. Inclusive, se tem algum ex-aluno meu aqui, né? Da época que eu ensinava no Fundamental, vai lembrar, né, que normalmente no 6º ano o gênero que a gente começa é o conto maravilhoso, então eu costumava levar muito esse livrinho aqui, né, para ler junto com os alunos em sala. O outro que eu separei ainda para essa pergunta é Alice no País das Maravilhas, e através do espelho, né, eu tenho essa edição de bolso da Asa A, né, então ela é bem fofinha também, apesar de ser uma edição de bolso, ela é uma edição bem caprichada, né, toda ilustradinha, então é bem linda também. Segunda pergunta: você tem um livro que não entendeu? Eu pensei bastante e eu acho que eu não tenho um livro que eu li o livro inteiro e não compreendi. Não tenho nenhum livro assim, mas tem um livro que eu parei de ler porque eu senti dificuldade com a leitura, né? E esse livro foi Rayuela de Cortázar. Na época que eu li esse livro, né, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava mais ou menos ali nos primeiros períodos da faculdade, né, de espanhol, e eu comprei o livro em espanhol, certo? E tentei ler e eu lembro que eu senti muita dificuldade, né? Tanto porque eu não tinha uma fluência, não tinha tanta habilidade para ler em espanhol, quanto também essa edição que eu tenho, né, uma edição bem simples, econômica, inclusive está meio né, aqui, e ela tem vários erros, tá? Mas é um livro que eu pretendo reler, né, ler, na verdade, porque eu não lembro mais nada, né? Então é um livro que eu pretendo ler, então pretendo comprar uma outra edição melhor e pretendo ler, né, em breve, até porque eu gosto muito desse escritor, né, li vários contos, né, que ele escreveu e eu gosto bastante de tudo que eu já li dele, então eu acho que eu devo dar uma segunda chance a esse livro, até porque eu acho, assim, muito criativo como ele fez esse livro, né, então, Rayuela significa jogo da amarelinha, né? Então, ele fez uma brincadeira também com a questão da diagramação do livro. É como se a gente tivesse duas histórias em uma só. A gente pode ler esse livro aqui normal, como você pega qualquer livro e lê do primeiro capítulo até o final, né? Mas sendo que você vai parar no capítulo 56, então você não vai ler até o final, né? Você vai parar no capítulo 56. Então, aqui, né, esse restante seria descartado dessa forma. Ou então você pode ler seguindo essa ordem de capítulos que ele coloca aqui. Então, você começa com o capítulo 73, depois você vai para o primeiro, vai para o segundo, vai para o 116, né? Então, você vai pulando aí alguns capítulos, né? E assim você tem uma história diferente, né? Então eu acho essa ideia, né, muito boa, e eu pretendo ler esse livro um dia, né? E quem sabe ler das duas formas. Ler primeiro lendo do primeiro ao 56 e depois fazendo essa brincadeira aí com os capítulos. Terceira pergunta: você tem um livro baseado em outra história fictícia? Eu tenho esse box aqui, Dragões de Éter, né, do Rafael Dracon. Certo? Esse box aqui, né, é um box de fantasia, uma história de fantasia ali, juvenil, né, e ele vai fazer releituras de contos de fadas. Então, a gente vai ter aqui um universo, né, todo um ambiente criado aqui, onde esses personagens de conto de fada, eles vão viver aqui histórias um tanto mais reais, né, então, eu li só o primeiro livro, né, desse daqui, e o primeiro livro focava muito na história da Chapeuzinho Vermelho, né,
Então, é uma ideia bem legal, eu pretendo continuar, né, o livro, e é um escritor nacional, Rafael Dracon, muito bom. Você tem uma série que não finalizou? Tenho, né? Inclusive, eu li só o primeiro livro dessa série. Muita gente gosta, mas eu não tive muito interesse de continuar. Até tenho o segundo livro, né? Mas eu terminei o primeiro e disse, ok, assim, deu, né? E não sei, quem sabe um dia. Eu gostei muito da adaptação da Netflix, né? Apesar de não ter gostado tanto do final, né? Mas eu estou enrolando para mostrar aqui, porque se Laírton assistir esse vídeo, ele vai me matar, porque eu não terminei Os Instrumentos Mortais, né, da Cassandra Clare. Eu só li Cidade dos Ossos. Eu não desgostei da história, não achei ruim, mas também não morri de amores. Não foi uma história que, ai, me prendeu e me deixou curiosa, e não, certo? Para mim foi ok. Entregou o que pretendia entregar, mas vida que segue. Quinta pergunta, você tem um livro esgotado? E aí eu fiquei pensando, um livro esgotado no sentido que a edição que eu tenho não se fabrica mais, não se faz mais aquela edição, né? Então tem outras edições desse livro, ou que realmente não se publica mais no país esse livro. Então eu trouxe aqui, né, esses dois aspectos. Então, eu trouxe aqui um livro, né? Esse é o livro 2 da série Angélica, né? Não é tão conhecido assim essa série, né? Eu tinha escutado algumas pessoas falando dela, encontrei no sebo e comprei alguns volumes, né? Eu acho que são 14 livros, eu comprei 5 ou 6, né? E esse aqui é o segundo, o primeiro eu comprei na estante virtual, consegui achar na estante virtual, estou aguardando chegar, né? Porque eu pretendo ler. Então é a série Angélica, aqui está a Angélica Caminho de Versalhes, de Anne e Serge Golon. Né? Na verdade, essa história, né, foi escrita pela Anne Golon, né, mas o esposo dela, o Serge Golon, né, fez todo o estudo histórico. Né? Então, eu pretendo ler esse livro aqui, né? Estava curiosa, né, para ver essa série e estou esperando chegar o primeiro livro, que eu tenho o primeiro. Comprei o primeiro, né? Eu tenho o segundo, o terceiro, aí eu acho que eu não tenho o quarto, e eu tenho assim, eles aleatoriamente vão saltando alguns, mas pelo menos eu já comprei o primeiro, estou esperando chegar, tenho o segundo e o terceiro, então já tenho uma quantidade boa daí para começar sem pausa. E também eu coloquei 2 livrinhos aqui, né, mas eu tenho mais, assim, né, de edições, né, que nós não temos mais, que a gente só encontra em sebos, né, então eu coloquei aqui edições da Abril, né, da editora Abril. Então eu tenho Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, de Machado de Assis, né, aqui, e O Processo de Kafka, e eu tenho alguns outros, né, normalmente essas edições a gente só acha em sebo. Elas são bem bonitas, né, são capa duras, os textos bem confiáveis, né, as revisões e tudo, traduções quando são o caso, né, então a gente só acha mesmo isso aqui em sebos. Sexta pergunta, você tem um livro de bolso? Eu já tinha mostrado para vocês o Alice, né, que é uma edição de bolso. Eu tenho alguns títulos, né, dessa coleção da edição de bolso da Azaa, tenho outros, mas eu separei aqui para mostrar para vocês. Los Viajes de Clovis d'Ardentot, de Júlio Verne. Eu não sei se esse livro é publicado no Brasil, né, mas foi o primeiro livro de Júlio Verne que eu li. E, gente, eu ri muito. Se eu não me engano, tem resenha no canal de trocentos anos atrás, né? Se tiver, eu vou deixar o link aqui também, certo? Mas é uma história muito legal, muito engraçada, cheia de aventura e que eu amei ler. Amei demais. Esse livro aqui tá em espanhol, como eu falei, eu não sei se ele já foi publicado no Brasil, eu nunca vi em português. Tá? Mas é Los Viajes de Clovis d'Ardentot. Seria alguma coisa como a viagem de Clovis d'Ardentot, as viagens de Clovis d'Ardentot. Sétima pergunta. Você tem algum livro escrito por um escritor usando pseudônimo? Sim, eu tenho Um Amor Escandaloso, da Patricia Cabot, né? A Patricia Cabot é um pseudônimo para Meg Cabot, né? Meg Cabot lá do Diário da Princesa, né? Então, Meg Cabot escreve mais histórias de chiclete e histórias juvenis, né? E usando seu pseudônimo de Patricia Cabot, ela escreve mais os romances, né? Romances de época, romances mais adultos, né? Então, inclusive, a ideia de usar o pseudônimo é porque a autora tinha vergonha, né? Tinha vergonha de que sua avó lesse os seus livros mais voltados para o público adulto, né? Então, ela começou a publicar usando o pseudônimo de
usando o pseudônimo de Patricia Cabot, né? E ficou meio que essa divisão. Literatura mais jovem, Stieglitz, tudo mais, com o nome Meg Cabot. E romances mais adultos, romances de época, Patricia Cabot. Também eu tenho A Revolução dos Bichos, de George Orwell, né? George Orwell é o pseudônimo para Eric Arthur Blair, não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas não é o nome verdadeiro do autor. Você tem um livro ilustrado? Eu tenho algumas edições, né, ilustradas, como eu já mostrei para vocês, a edição lá dos contos infantis, a edição de Alice, né, e tem umas edições que eu gosto muito, né, que é um escritor que eu gosto muito, que é Júlio Verne. Então eu tenho 3 livros de Júlio Verne nessa edição ilustrada e comentada da editora Zahar, né, que são bem bonitas. Eu vou folhear aqui um deles para vocês, ficar com esse que é mais, mais fino. Então, são edições bem trabalhadas, bem bonitas e são ilustradas. Deixa eu ver se eu acho. Então, a gente tem aqui, né, o livro todo. Normalmente, nos finais de capítulos, a gente vai ter uma ilustração. 9ª pergunta, você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Pelo que eu entendi, é um livro que você comprou sem nunca ter ouvido falar antes, né? A série Angélica, como eu mostrei para vocês, eu tinha visto algumas coisas sobre, não parei para observar sobre o que se tratava exatamente, mas eu vi pessoas falando que era uma série muito boa, né? Inclusive foi uma série traduzida para vários países, né? Virou série de TV, então, mas eu comprei mais confiando nisso, mas eu não quis saber exatamente sobre o que a história falava, né, para não perder aí um pouco. Mas um livro que eu comprei simplesmente porque eu gostei da capa, né, e por toda a situação em que eu estava, sem nunca ter visto nada antes, foi esse livrinho aqui, chamado Mitos, Leyendas e Cuentos Peruanos, né, de José María Arguedas e Francisco Izquierdo Ríos. Esse livrinho aqui, eu comprei ele quando eu fiz uma viagem ao Peru, né? Eu estava em Cusco, no Peru, então eu comprei simplesmente porque se trata de lendas peruanas, né? Mitos, contos peruanos, né? E porque eu gostei da capa, né? Então eu quis trazer, né? Normalmente eu faço isso, trazer livros de viagens, né? Então esse aqui eu nunca tinha ouvido falar. 10ª pergunta, você tem um livro que foi adaptado para a TV? Eu tenho na nossa coleção, né, minha e do meu esposo, a gente tem Chica da Silva, tem Escravizaura, mas eu separei aqui Senhora, né, que foi adaptado para uma novela, acho que foi a Record que adaptou. E eu tenho aqui nessa edição bem velhinha, né, que não é ediçãozinha de sebo, bem baratinha, né, mas que eu guardo na estante porque foi meu pai que me deu. Você tem um livro escrito por alguém que é famoso por outra coisa? A 11ª pergunta. Eu tenho esse livro aqui, né? Na verdade, tem aqui na estante, né? Mas é do meu esposo, que é Gota d'Água, de Chico Buarque, né? Chico Buarque e Paulo Pontes. Então, Chico Buarque mais conhecido como cantor, né? Então, não como escritor. 12ª, você tem um livro autografado? Eu tenho 2 livros autografados, né? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é Cira e o Velho, do Walter Tierno. Walter Tierno, ele tinha um canal no YouTube, né, alguns anos atrás, ali por volta de 2012, 2013, lançou esse livro aqui, né, e aí eu comprei esse livro, né, entrei em contato com ele, comprei o livro, e ele autografou e ilustrou o livro para mim, certo? O livro trata, né, de contos, né, do folclore brasileiro, né, então, interessante. E o segundo livro, né, é um livro que fez bastante sucesso aqui, acho que é o vídeo do canal que eu tenho mais visualização, né, foi a primeira parceria que eu tive no canal há 7, 8 anos atrás, né, que é O Sol Negro, o Retorno das Sociedades Secretas do Vril, né, da MC Pereda. Tá? Eu vou deixar o link aqui também para a resenha que eu fiz sobre esse livro, né, e na época a autora mandou para mim, né, mandou uma cartinha e autografou também. 13ª pergunta, você tem um livro de poesia? Eu tenho alguns livros de poesia, eu não leio tanta poesia como eu gostaria, mas eu gosto, né, de poesias. Então eu separei aqui 2 livrinhos. Esse aqui, Sonetos de Amor Obscuro e Divã do Tamarite, de Federico Garcia Lorca, né? E essa ediçãozinha aqui da Record Altaia, né, ela é bem legal porque é uma edição bilíngue, né? Então a gente tem em espanhol e em português aqui. Então foi ótimo porque, né, eu li os poemas em espanhol e para o caso de alguma dúvida eu tinha, né, como cotejar aqui com a tradução, né, para
ficar mais fácil, mais compreensível a leitura. E tem aqui outra poesia de Augusto dos Anjos, né? Leiam esse livro aqui, tem poemas, várias marcações aqui, muito bom, leiam, apenas leiam. 14ª pergunta, você tem um livro com selo de prêmio? O livro de Alice, que eu mostrei para vocês, ele tem o prêmio Jabuti pela tradução, né, da editora Zahar, e eu tenho também, inclusive eu estou lendo Sol para Todos, da Harper Lee, né, que ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, né, então 2 livros com selos. Provavelmente tem mais, mas que eu consegui lembrar esses 2. Você tem o mesmo livro em 2 versões? 15ª pergunta. Sim, eu tenho alguns livros em mais de uma versão. Alguns, porque eu já tinha o meu exemplar, né, a minha edição, e aí meu esposo tinha a dele. Quando a gente casou, a gente juntou as coleções, né, então ficaram aí 2 livros, né, em edições diferentes, né. Tenho outros, né, em que eu tinha um livro e ganhei, né, um outro de presente, né, como é o caso do Ficciones de Borges, né, então eu tinha esse aqui, né, que eu comprei num sebo, é uma edição bem bonitinha, né, só que, infelizmente, ela tem alguns errinhos, né, de concordância e tudo, de digitação mesmo, né, e foi a edição que eu li, né, na verdade reli, porque eu já tinha lido na faculdade, né, então tinha esse aqui e aí eu ganhei de um colega que tinha esse livro que ele comprou numa época que ele foi para a Colômbia, né, e tinha trazido e ele estava se desfazendo de alguns livros dele em espanhol e acabou me dando, né, e aí eu fiquei com as 2. Essa daqui, apesar do material das folhas, né, serem de menor qualidade do que esse aqui, o texto desse aqui é melhor, né, não tem erros, como por exemplo erros bobos de digitação, né, esse aqui não tem. Então eu deixo as 2, né, aqui por simples apego mesmo, né. Essa daqui porque foi a edição que eu li, essa aqui eu ganhei de presente e é uma edição melhor. E eu tenho 2 edições de Harry Potter, eu gosto muito de Harry Potter, né. Saint Potter. Na época que eu li Harry Potter pela primeira vez, eu não tinha os livros, tinha alguns volumes na biblioteca, não eram todos, na biblioteca da escola que eu estudava, então eu pegava para ler e aí saía completando com os que uma colega minha tinha, ela também não tinha todos, então assim, a primeira leitura foi assim, foi aos pedaços mesmo, né, e aí depois eu ganhei a coleção do meu esposo, né, que na época era meu noivo, eu ganhei a coleção completa nessa edição das capas brancas, né, com a lombada colorida. Cada livrinho, estão aqui, cada livrinho é uma cor diferente na lombada, né, então é aquela ediçãozinha, né, que como Harry Potter era publicado, né, a folha branca, as letras bem pequenininhas, né, e aí depois eles lançaram essas edições capa dura, né, Harry Potter são edições mais arrumadinhas, a letra continua pequenininha ainda, mas os respiros das páginas, né, são maiores, então dá a impressão de que a letra é um pouco maior e a página também é amarela, fica mais confortável para a leitura, né? Então, estou fazendo essa coleção aqui, mas já andaram lançando aí edições ilustradas, né, box, enfim, e aí eu pretendo adquirir algumas outras edições de Harry Potter, porque eu gosto, é uma série que eu gosto, é uma série que eu me identifico muito e que foi muito importante para a minha vida enquanto leitora. 16ª, você tem um livro de contos, né? Eu tenho um livrinho aqui de contos, tenho alguns, na verdade, mas eu coloquei esse aqui, né, que é um livro de vários autores, então a gente tem Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Carlos Heitor Comuni, Moacir Clee, entre outros, né? E tem um de Marina Colasanti, que é Contos de Amor Rasgados. Gente, leiam esse livro, tá? Então, assim, que você quer, principalmente se você for mulher, mas isso não quer dizer que os homens não vão ler, não vão entender e não vão tirar nada daqui. Não, mas principalmente se você for mulher, você vai gostar muito desse livro. Leiam. Então, eu tenho várias marcaçõezinhas aqui, que foi um livro que me tocou bastante. Então, indico sempre Marina Colasanti. 17ª pergunta, você tem livro em outra língua? Sim, eu tenho alguns, não tanto quanto eu gostaria de ter, né? Eu sou professora de espanhol, então eu tenho alguns livros em espanhol, já mostrei alguns por aqui, né? Mas eu tenho, por exemplo, El Zorro, de Isabel Allende, El Aleph, de Jorge Luis Borges, né? Entre Naranjos, de Vicente Velasco de Banhos, e tenho mais alguns outros, né? E pretendo adquirir, sim, outros livros em espanhol, né? Para ler mais coisas em espanhol,
Primeiro porque eu gosto e segundo, né, porque eu trabalho com o idioma, então é sempre bom a gente estar em contato. 18ª pergunta. Você tem um livro transformado em filme? E eu já mostrei aqui vários, né? Mostrei Harry Potter, mostrei Cidades dos Ossos, enfim, né? Mostrei bastante, mas eu vou colocar aqui, né? O Hobbit, do Senhor dos Anéis, né? A trilogia Senhor dos Anéis. Então, também tem vários. Como eu gosto muito de literatura de fantasia, literatura infanto-juvenil, então, normalmente esses livros são transformados em séries, em filmes, né? Então, tem vários livros, né? Tem vários livros que viraram, que foram adaptados, né, para o cinema, para a televisão. 19ª pergunta. Você tem uma HQ? Eu tenho algumas HQs, não tenho muitas, né? Eu tentei comprar algumas HQs uma época, mas um pouco salgado para você acompanhar, comprar HQs, né, à medida que elas vão sendo lançadas. Mas eu tenho aqui os livros da magia, do Neil Gaiman, né? Eu lembro que eu li acho que eu li em 2012 esse livro, né? Faz algum tempo. E eu gostei bastante, né? Então, a gente vai ter aqui, né, um menino que se descobre bruxo, e que ele vai ser treinado, né, pelo próprio Constantino. Então eu lembro que eu gostei bastante desse livro na época que eu li. Também de HQ tenho aqui Persépolis, né, eu ainda não li, mas todo mundo fala que é que é muito bom, né, inclusive é do meu esposo essa aqui, ele leu e gostou muito, então tá na minha lista de leitura para esse ano também. E a 20ª e última pergunta, para você ver a trabalheira que eu tive para tirar todos esses livros da estante, vou ter que colocar todos de novo, então eu mereço o like. Então, antes de a gente ir para a nossa última pergunta, deixa o like para mim, certo? Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha também esse vídeo com os coleguinhas, tá? Então, a 20ª pergunta diz: você tem um livro escrito por mais de um autor, né, por 2 ou mais autores? E eu mostrei já alguns aqui para vocês, como o lado de Chico Buarque, né, o de Contos Peruanos, mas eu também separei esse aqui, que é o Menino da Mala. Eu jamais vou saber pronunciar o nome dessas duas pessoas aqui. E eu ganhei esse livro aqui de uma aluna, né, em 2018, 2019, eu acho, eu ainda não li, né, enfim, eu tenho que colocar esse livro aqui nas próximas metas de leitura, para ele não ficar parado aqui na estante. Então é isso, gente, essas foram as minhas respostas, estou aqui abarrotada de livros, né, então você já sabe, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aí pra mim, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com um coleguinha, né, pra gente fazer uma comunidade de leitores cada vez maior por aqui, tá? Então eu vou ficando por aqui, um cheiro pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!